Fala galera, Danilo aqui, canal Podcar. Gente, queria passar 3 coisas para vocês a respeito da medida provisória do IPI, tá? É importante para algumas pessoas, porque foi meio que uma mudança aí que já aconteceu. Tem também uma mudança que está acontecendo, tá? E uma outra que vai acontecer. Então são 3 diferentes, tá? 3 para momentos diferentes. A primeira delas é que assim, a gente sabe que a medida provisória que limitou o IPI a R$70 mil em carro zero e mudou o prazo de 2 para 4 anos, ou seja, ficou praticamente igual ao ICMS, né? Ela foi criada dia 1º de março, tá? E ela tinha um período para ser ali validada, realmente definida, de mais ou menos uns 90 dias assim, por conta da legislação mesmo. E ela tinha uma validade, ainda tem, né, uma validade até o final deste ano. Então olha que interessante, ela precisa de 3 meses para ser definida, mas ela já está valendo. E ela vale até o final de 2021, tá? E aí, beleza, criaram essa medida provisória. O que aconteceu? As pessoas já começaram a obedecer, quem tinha pedido do IPI também. Então, muitos carros, eles meio que, né, muitos pedidos, né, eles meio que começaram a ser inválidos, assim, porque você não tinha opção de carro para comprar. Mudaram, beleza, vou ter que obedecer a mudança, fiquei sem carro, tá? Foi basicamente isso que aconteceu. Porém, tem uma informação lá que foi colocada pelo próprio governo que essa medida provisória, ela precisava ser resolvida, né, enquanto ela ficava ali ativa, né, para as discussões, ela precisava ser resolvida em caráter de urgência em coisa de 12 dias, mais ou menos. Então assim, poxa, criamos o negócio, já vamos resolver, até porque a gente está passando por um cenário de pandemia, tem uma série de problemas muito mais graves acontecendo, então vamos resolver isso daqui logo, porque tem outras coisas ali piores, né, pra gente tomar conta. Só que a gente já está no dia 15 de abril e nada foi resolvido, né, a respeito do negócio. Então, poxa, já passou 1 mês e meio aí e a gente não sabe o que está acontecendo. Por isso, o que vai acontecer? A primeira mudança, assim, é que eles voltaram a tocar no assunto, tá? E aí eles estão criando uma audiência pública para ser discutida no dia 19 agora, né? Dia 19 de março cai na segunda-feira, dia 19 de abril, né? A gente está no dia 15, 16, 17, 18, 19, daqui 4 dias. Dia 19, às 13 horas, eles vão fazer uma audiência pública, tá? Com provavelmente pessoas lá, né, do governo que também tem ali autonomia para poder mudar essas regras, né? E vão discutir sobre o assunto, tá? Lógico que assim, a gente não sabe se ele vai ser definido dessa audiência pública, mas a gente sabe que vai acontecer para que o tema seja inserido ali no meio, tá ok? Não é igual aquela do aumento de teto do ICMS, né? Que acontecia e o pessoal nem falava do negócio, só ia empurrando para frente. Pelo menos nessa do dia 19, eles vão discutir sobre o caso. E uma outra coisa que assim, que está mudando, a gente já consegue ver nitidamente, é que o percentual de pessoas que concordam com essa medida e o percentual de pessoas que não concordam, ele é muito alto de um para o outro. A gente tem basicamente aí mais de 90% das pessoas que não concordam com essa medida provisória. Então é estranho, né? Porque assim, poxa, o pessoal do governo criou essa limitação, mas uma galera não está sendo a favor porque sabe que não existe carro por menos de 70 mil automático. Então parece que foi uma coisa que foi criada para, sei lá, voltarem atrás, né? Porque com base nesses números, com base nas emendas que estão criando, me parece que não vai passar. Me parece que não vai ter como proceder, justamente porque você tira todas as alternativas de compra de carro, porque não tem carro por menos desse valor, tá? Então, nessa audiência pública vão discutir sobre isso. E essas emendas, essa votação, a gente sabe que a maior parte não quer aprovar, quer justamente ali propor outras alternativas. Seja aumento de teto para talvez 100 mil, 120, né? Ou um aumento de teto que possibilite comprar pelo menos alguns carros durante um tempo, né? Porque mesmo que você aumente para 100 mil, a gente sabe que o carro popular está saindo e estão focando em outros SUVs, mini SUV, SUV compacto, né? E os carros estão ficando mais caros. Então se você cria, por exemplo, até 100 mil, dá para respirar um pouco, mas quando chegar no 100 mil de novo, vai ter que mexer de novo, né? Então seria ali uma espécie de um remédio temporário, né? Porque depois a gente sabe que o preço do carro só sobe e fica mais caro. Então essa é uma outra mudança que está acontecendo. E uma terceira coisa
é que se a medida provisória ela foi criada no dia 1º, o que acontece? Do dia 1º para frente, as pessoas já tinham que obedecer a nova regra. Mas e as pessoas que pediram IPI do dia 1º para trás? Elas não estavam nessas regras. Então, por qual motivo que elas teriam que obedecer daqui para frente? É um pouco complicado, né? Porque você fez um pedido no momento que as regras eram aquela. Depois que mudou, poxa, você não pediu o pedido depois. Você pediu antes. Então você tem que obedecer às regras de antes. E é justamente isso que a justiça está colocando na mesa. Por quê? Porque muitos advogados, eles estão recebendo pedidos assim de pessoas que têm o IPI aprovado antes da medida provisória, e aí ele está indo para cima e falando assim, ó, vocês não podem, né? Vocês não podem simplesmente pegar as regras que estavam valendo antes e mudar, porque a pessoa comprou com base naquelas regras daquele momento. Então o advogado está indo para cima, está fazendo igual o do IPVA. Vocês lembram que saíram notícias? Eu cheguei até a comentar aqui no canal que teve gente que ganhou. Por quê? Porque estava nas regras anteriores e o advogado foi lá, né, argumentou e o governo concedeu. A Secretaria aqui da Fazenda concedeu a isenção, a pessoa está valendo. Então muitos desses casos do IPI pode ser que você consiga também se você tem o pedido aprovado antes do dia 1º. Né? Se você é advogado, se você tem um advogado aí, se você quer conversar com o advogado, fica a minha sugestão, para você não ficar preso realmente às novas regras. Vai que você está precisando de um carro, você quer um carro, né? Enfim, você pode consultar esse advogado que ele vai lá argumentar sobre isso. Beleza? Até porque na própria legislação existe um critério lá, que a regra meio que não pode acontecer de si mesmo, né? Ela tem até um prazo mínimo para que ela passe a valer e as pessoas comecem a obedecer. Não é na hora, é de imediato, tá? Então é bem semelhante ao caso do IPVA lá, beleza? E aí, com base nessas informações, a gente já consegue entender que assim, que há muitas chances do IPI não ficar a 70 mil. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe se ele volta ao normal. Eu imagino que o prazo, tá, de 2 anos ou de 4 anos é o menor dos problemas, né? Porque aí tudo bem, um carro, você com 4 anos com um carro é muito tempo. É um tempo muito bom. O carro tá super novo ainda, né? 4 anos de uso, tem carro que vai ficar na garantia ainda, né? Hyundai, assim, Cherry, 5 anos de garantia. Então não é um problema muito grave você ficar com 4 anos. Agora, o teto de 70 mil é grave, por quê? Porque ele não te dá a opção de compra, não existe, tá? Então imagino que o teto do IPI ele possa voltar, sim, talvez para uns 100 mil, 100 e poucos mil, porque é o que a gente está vendo, os deputados, as pessoas lá estão votando contra, mas a gente não sabe exatamente quando. Vamos aguardar essa audiência pública, segunda-feira, e assim que sair resultados e informações sobre ela, ela vai acontecer às 13 horas. Na própria segunda ou na terça, né, assim que a gente tiver informação oficial, eu passo aqui para vocês, para a gente ir se mantendo atualizado, tá? Porque já era meio que para ter resolvido alguma coisa, né? Já passou 1 mês e meio e nada. Então estão prorrogando e não temos notícias, tá? As últimas são essas daqui que eu queria passar para vocês. Beleza? Vamos ficar atualizado. Quem quiser comentar alguma coisa aí, comenta, né? Se tiver advogado, algumas pessoas especialistas também, fica à vontade. Ou vamos realmente aí acompanhar os vídeos para saber o que vai acontecer. Beleza, gente? Então até a próxima e um abraço aí.